Olá a todos, meu nome é Homero, estou gravando esse vídeo aqui para aquelas pessoas que querem aprender a ler a Bíblia. Você que procura fazer a vontade do papai, você que quer fazer tudo aquilo que é o correto e procura dentro da Bíblia a forma correta de fazer isso. Então estou fazendo esse vídeo aqui para que você venha aprender a ler a Bíblia como ela foi escrita, e para que você venha verdadeiramente entender o que o Pai quer que você faça. Bom, vamos lá. Eu separei aqui o texto de Atos para poder dar esse exemplo. Eu separei esse texto aqui para que vocês venham entender realmente como que eu posso fazer para entender o que o autor deste livro, Atos, quis com que ele escreveu. Então, o que acontece, gente? Quando vocês forem ler a Bíblia, quando vocês forem querer entender o que o autor quis escrever, você precisa se colocar no lugar dele, dentro do costume dele, porque ele escreveu esse livro de Atos provavelmente tem mais de 2000 anos, e ele também não era brasileiro. Então o costume não é o nosso, a cultura não é a nossa. Então, quando você quiser ler a Bíblia, você precisa entender primeiro o contexto histórico e cultural do local e da pessoa que quis escrever, e também o que ele quis dizer ao escrever o livro. Você entendendo esse contexto, você vai conseguir entender realmente o que ele falou. Outra situação que precisa ser observada é o seguinte, a Bíblia, muita gente confunde a Bíblia com as Escrituras. A Bíblia não é a Escritura Sagrada, que o próprio Salvador, o Senhor Jesus, ele falou como diz as Escrituras. Se a Bíblia fosse as Escrituras, ele falaria como diz a Bíblia. Mas como não é, você não vê a Bíblia sendo mencionada dentro dos livros que estão na Bíblia. Mas a coisa boa é que dentro da Bíblia tem as Escrituras. Então você só precisa saber como ler para poder entender o que o autor quis dizer quando escreveu. Outra situação é o seguinte, a Bíblia ela passou por várias traduções pela mão de muita gente. Então é normal que quando acontece isso, ela sofra alguma coisa, né? Por exemplo, como a Bíblia passou por mão de muita gente, existem palavras que não foram traduzidas corretamente, existem palavras que não foram traduzidas. Então isso tudo você precisa levar em consideração, que há falhas na Bíblia. A Escritura ela é perfeita, mas na Bíblia há falhas. Então, para que você venha entender perfeitamente a vontade do Pai lendo a Bíblia, você precisa entender tudo isso e saber ler as Escrituras que estão na Bíblia conforme ela foi escrita. E eu peguei esse livro de Atos aí para que nós possamos aprender a ler as Escrituras e entender o que aconteceu nesse comecinho. Não vou nem ler tudo, mas nesse comecinho até o ponto que a gente parar, até a parte do capítulo 3, e entender o que realmente a pessoa que escreveu Atos ela quis dizer. Então, meu amado, quando você lê a Bíblia, primeiramente, a primeira coisa que você não pode fazer
Você não pode ler a Bíblia por parte, porque a Bíblia é uma biblioteca, é um conjunto de muitos livros. Então, quando você quiser ler e entender o que está escrito, por exemplo, no livro de Atos, você tem que ler o livro de Atos do começo ao fim. Sem acrescentar uma coisa, a Bíblia, eles colocaram por conta própria versículos, capítulos e epígrafe. Você não pode considerar nem versículo, nem capítulo, nem epígrafe, nem concordância, nem nada. Porque quando você considera isso, você acaba caindo em alguns erros que a alteração pode te levar. Então, quando você for ler a Bíblia, o livro Atos ou qualquer outro livro, você lê ele como o livro foi criado, que é sem nada, só o texto. Sem capítulo, sem epígrafe. Se você for parar hoje para continuar amanhã, para no meio do caminho, não para no começo do capítulo, não leve em consideração os títulos, as concordâncias que eles colocam, que muitas das vezes podem estar errados. Então, a nossa intenção é ler as Escrituras como ela foi escrita. Então a gente pega a Bíblia e vai ler as Escrituras que está nela, correto? Então vamos começar no próximo vídeo, vamos começar a ler o livro de Atos.